Diários Steampunk. Eu sou a Sofia. E eu sou a Joana. Nós somos as criadoras e dinamizadoras da Clockwork Portugal, um site que pretende ser a comunidade portuguesa de steampunk. Na nossa página, que podem encontrar em clockworkportugal.com, partilhamos regularmente notícias, comentários e outros assuntos de interesse aos fãs de steampunk. Podem também encontrar-nos no Facebook, Twitter, Tumblr e Goodreads. Estamos também, juntamente com o Rogério Ribeiro, a organizar o ramo português da EuroSteamCon, a Convenção Europeia de Steampunk, que se irá realizar no Porto no último fim de semana de setembro. Como parte das nossas atividades e porque queríamos levar este projeto ao próximo nível, decidimos criar uma web-series, Os Diários Steampunk. Aqui iremos falar do que é o steampunk, da era vitoriana, dos livros, de séries, de banda desenhada. Iremos também ter entrevistas, projetos do it yourself que podemos todos experimentar depois em casa. Neste primeiro episódio, vamos falar um pouco acerca do que é o steampunk. No entanto, não queremos dar a entender que aquilo que vamos dizer é final ou absoluto. Para nós, é mais importante o debate das ideias do que chegar propriamente a um consenso. Aqui na Clockwork Portugal, quando nos pedem para definir steampunk, costumamos sempre pegar um bocadinho pela fórmula do Jeff Vandermeer, a fórmula de steampunk, que ele utilizou um bocadinho na brincadeira na sua Steampunk Bible. Geralmente considera-se que o steampunk é um subgénero de ficção científica, embora certas obras apresentem influências de outros géneros como fantasia, mistério ou romance. Muito resumidamente, o steampunk é um género ou estética que pode incorporar elementos de vários géneros literários, como por exemplo fantástico, ficção científica, horror, romance, todos eles incorporados num cenário vitoriano, que tanto aborda a parte da Revolução Industrial, como também a parte mais negra, a parte da xenofobia, do imperialismo, da discriminação de classes e também de géneros. No entanto, o steampunk não se resume apenas a Londres vitoriana nem ao Império Inglês. Agora começam a surgir também livros e alguns filmes que se focam em outras culturas, que se focam noutros locais e que às vezes nós também nem sequer os conseguimos muito bem localizar em termos geográficos ou em termos históricos. Incorpora a adaptação de tecnologias ultrapassadas, como é o caso do vapor, e adapta-as a invenções futuristas ou que só existem no nosso tempo, mas que eram plausíveis no contexto em que se inserem. A parte mais visível do steampunk é a sua estética visual. No entanto, o steampunk é muito mais do que simples engrenagens, corpetes ou goggles. Embora temos que admitir, as goggles têm imenso estilo. Existem imensas obras que apresentam apenas uma inspiração visual steampunk, sem serem, no entanto, propriamente steampunk. O termo steampunk surgiu pela primeira vez nos anos 80 como uma provocação à tão em voga cyberpunk. Foi utilizado pela primeira vez, então, por K.W. Jeter, numa carta enviada por ele à revista Locus, e foi utilizado para descrever os trabalhos dele e de Tim Powers e James Blaylock, que partilhavam os mesmos elementos, então ele decidiu chamar-lhe steampunk. Tal como a literatura cyberpunk surgiu como reação ao aparecimento de novas tecnologias, tais como o computador e a internet, a palavra steampunk surgiu para descrever um mesmo tipo de questionamento, mas aplicado ao primeiro grande momento da ansiedade tecnológica, neste caso, a Revolução Industrial. O nosso mundo é completamente dependente da tecnologia. Tecnologia é essa que nos influencia e que nos manipula de formas que não são imediatamente claras para nós. A ficção científica questiona essa influência e essa dependência e tenta explorar um bocadinho os limites até da própria sustentabilidade da tecnologia. O steampunk, a utilizar como background a Revolução Industrial, com a evolução tecnológica tão acelerada, está de certa forma também aplicado ao nosso próprio tempo, em que também assistimos a uma evolução tecnológica muito acelerada e que todos os dias somos levados ao limite para saber realmente as influências e a própria forma como lidamos com a tecnologia. Não falamos só de computadores, da internet, da tecnologia portátil ou dos médias sociais. Estamos também a falar da nossa dependência do petróleo e da forma como a nossa vida irá mudar num futuro bastante próximo, quando ou o petróleo desaparecer ou se tornar tão caro que o nosso modo de vida já não vai ser possível. Estamos também a falar das consequências de viver num mundo extremamente poluído. Isto não é ficção científica, está a acontecer no aqui e agora. E é natural que precisemos de olhar para o passado para procurar respostas para o nosso presente e futuro. O steampunk, como filosofia ou modo de vida, pode também ser considerado um contramovimento ou uma reação contra a nossa cultura hiperconsumista de objetos produzidos em massa.
que são para ser substituídos de 2 em 2 anos e quando quebram nós não os sabemos consertar. Os adeptos do it-yourself steampunk gostam de pegar em peças antigas, em tecnologias que já não funcionam e construir qualquer coisa nova. Gostam de olhar para as coisas e ver uma personalidade, ver que não são feitos em massa por corporações sem rosto. O futuro do steampunk poderá passar não só por uma nova exploração dos temas já conhecidos, mas também por adaptar visões multiculturais à época vitoriana. Ultimamente têm surgido algumas obras de steampunk que não se focam exclusivamente no Império Britânico, embora, claro, este seja praticamente incontornável na época vitoriana. O steampunk, ao movimentar-se um bocadinho na fronteira de vários géneros, tem um potencial inesgotável. Nós aqui na Clockwork Portugal gostaríamos de ver publicados mais autores portugueses que se inserissem nesse conceito, um bocadinho como acontece no Brasil, com muitas antologias que são publicadas e alguns autores novos que começam a surgir. E assim concluímos o primeiro episódio dos Diários Steampunk. Obviamente existem muitas obras que não se enquadram perfeitamente naquilo que foi dito aqui, mas a beleza da discussão é precisamente essa. Nós aqui na Clockwork Portugal gostaríamos de ouvir a vossa opinião acerca do que é o steampunk. Prometemos que mais tarde iremos revisitar a discussão. Obrigada por nos terem visto, assim nos despedimos, até um próximo episódio.